Olá, pessoal que me acompanha no canal Papo de Oficial, tudo jóia? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Demarque, eu trabalho na Justiça Federal de São Paulo como oficial de justiça e esse vídeo eu tô gravando por solicitação de alguns advogados que me pediram para falar sobre a avaliação de bens realizada pelos oficiais de justiça. E por que isso, pessoal? O que um desses advogados me reportou, cujo escritório atua muito na área trabalhista, é que ele percebeu em alguns casos que havia uma discrepância entre as avaliações realizadas pelos oficiais de justiça, isto é, o valor que era atribuído àquele bem e entre o valor real desse bem. Então, eles me procuraram e pediram para que eu gravasse esse vídeo para que eles pudessem entender melhor onde é que os oficiais de justiça se baseiam para fazer avaliações, aonde eles vão buscar informações para atribuir valor a um bem avaliado no processo, ok? Então, vamos lá falar de avaliação de bens? Bom, para fazer aqui umas considerações iniciais, a atribuição dos oficiais de justiça de realizar avaliação de bens está prevista no artigo 870 do Código de Processo Civil, na parte de execução, e também no artigo 154 do CPC, que fala sobre as atribuições do oficial de justiça. E uma dessas atribuições é realizar avaliação quando for o caso. Mas quando vai ser o caso? Sempre que o oficial de justiça realizar uma penhora de um bem. Essa é a regra. E, pessoal, na minha opinião, essa regra ela é muito justa e compreensível. Por quê? Porque o oficial de justiça é aquele servidor que vai até o local. É aquela pessoa que vê o bem. E isso faz absoluta diferença na avaliação. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você pega lá um veículo. Foi penhorado no processo um veículo. E esse veículo precisa ser avaliado. Então, você mesmo pode fazer isso. Você pensa, você vai lá, procura na internet, pega lá a tabela FIPE ou algum outro site de avaliação de veículos e você mesmo tem condições de atribuir valor àquele veículo. Mas, pessoal, acontece que na prática, quando os oficiais de justiça chegam para fazer a penhora do bem, para depois avaliar, o oficial percebe muitas diferenças. Às vezes, a gente chega lá e o veículo está em ótimo estado de conservação. E outras vezes, o veículo está em péssimo estado. Está batido, está muito deteriorado, está mal conservado. E é claro que a avaliação de um bem em perfeito estado, ela não vai ser igual daquele bem que está em péssimas condições. Então, o oficial de justiça, conforme determina a lei, é realmente uma pessoa muito capacitada para poder fazer isso, porque é ele que vai in loco, é ele que pode constatar exatamente o estado em que o bem se encontra. Mas, indo lá bem no ponto da dúvida desses advogados que eu comentei no início do vídeo, onde se baseiam os oficiais de justiça para fazer avaliações, onde eles vão buscar informações. Olha, eu diria que hoje em dia, na grande maioria dos casos, a fonte de informação é realmente a internet. Por exemplo, no caso de imóveis, sites como Zap Imóveis, Viva Real, Imóvel Web, são muito usados pelos oficiais de justiça. Veículos, tabela FIPE,
Web Motors, bens móveis em geral, Mercado Livre, OLX, Enjoei. Hoje em dia a internet tem sido a principal fonte. Mas, pessoal, isso nem sempre foi tão fácil. Há uns 10 anos atrás aí, os oficiais de justiça realmente tinham muitas dificuldades para poder realizar as avaliações. A gente tinha que ir em imobiliárias, telefonar em imobiliárias. Realmente as informações eram muito mais complicadas e o trabalho de avaliação do oficial de justiça também. Então, na minha opinião, a regra-chave, a regra de ouro aí de uma avaliação bem feita é tentar aproximar o máximo possível o valor atribuído àquele bem do valor real de mercado do bem. Isto é, através de pesquisas de transações semelhantes, pode-se chegar a um valor médio e, com base nisso, se determinar o valor de avaliação de modo que aquele bem seja interessante a possíveis compradores, mas que não seja um preço vil, isto é, um preço muito abaixo do valor de mercado. E daí, pessoal, mais uma vez eu ressalto a importância do trabalho de constatação do oficial de justiça, para realmente ver o estado de conservação daquele bem. Por exemplo, é uma máquina que foi penhorada? É uma impressora? É um computador? Aquela máquina está funcionando? Ela está em perfeito estado? Ela já é obsoleta? Tudo isso tem que ser observado. E eu digo a vocês que existem muitos bens que são específicos e de difícil avaliação. Muitas vezes são bens produzidos só por uma empresa, de produção exclusiva daquela empresa. E nesse caso não tem jeito. Os oficiais de justiça, eles têm que acabar se valendo de informações passadas pelo fabricante desse tipo de bem. E que muitas vezes é o próprio executado naquele processo. Quer ver um exemplo que aconteceu comigo? Uma vez, em um processo, eu penhorei bens do estoque rotativo de uma empresa. E esses bens, eles eram equipamentos hospitalares utilizados em cirurgias. Então, assim, eram bens muito específicos. E eu fiz muita pesquisa para poder fazer a avaliação daqueles bens, mas eu descobri que só aquela empresa no Brasil produzia aquele tipo de equipamento. Então não teve jeito, eu precisei usar como parâmetro as notas fiscais de venda emitidas por aquela empresa, as informações passadas pela empresa, que era a empresa executada no processo. Mas se realmente for um bem muito específico, daqueles que tem uma avaliação realmente muito difícil, que o oficial de justiça não tenha realmente como fazer aquela avaliação, o parágrafo único do artigo 870 do Código de Processo Civil diz que nesses casos o juiz pode nomear um perito especializado para poder realizar essas avaliações. Mas são casos de exceção, tá, pessoal? A regra mesmo é que as avaliações sejam realizadas pelos oficiais de justiça. Tá legal? Então é isso, eu acho que deu aí para ter um pouquinho de noção sobre a avaliação. O tema realmente ele ainda comporta muita discussão, mas para não ficar um vídeo muito cansativo, vamos parar por aqui. E se você ficou ainda com alguma dúvida, os advogados aí, se tiverem ainda dúvidas sobre as avaliações de bens realizadas pelos oficiais de justiça, manda para mim aqui no canal que eu vou responder com o maior prazer, tá, pessoal? E se gostou, dá um like, se inscreve no meu canal e clica no sininho para você poder aí ser avisado dos meus vídeos.
tá? Sempre tento trazer alguma coisa útil, tá legal? Então, até mais, até o próximo vídeo.